Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Lucas, capítulo 18, versículo 9. A parábola do fariseu e o publicano. Preste muita atenção no que diz a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de fazer o que, igreja? De orar. Um fariseu e o outro o quê? E o outro publicano. Preste muita atenção nisso que eu vou lhe falar. Quem está citando essa parábola é quem? É o Senhor Jesus. E aqui ele fala de 2 homens, ambos com o mesmo intuito de orar. Só que cita o fariseu e o publicano, que são pessoas totalmente diferentes. Porque, por exemplo, o fariseu, pessoal, eles tinham costume de ir ao templo. O fariseu, eles eram homens religiosos, eram homens que costumavam constantemente ir ao templo a orar, a sós com Deus, a fazer ali seus devocionais. Porém, o publicano não. Quem era o publicano? O publicano eram pessoas que eram gananciosas pelo dinheiro, pessoas que eram corruptas. Ou seja, nós não ficamos surpresos quando a Bíblia fala que o fariseu foi ao templo orar. Mas ficamos surpresos quando a Bíblia diz que o publicano foi ao templo orar. E o templo naquela época era muito movimentado, porque ali havia sacrifícios, ofertas, havia uma movimentação muito grande. Mas veja o que a palavra de Deus continua dizendo. Versículo 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este, o que, igreja? Como este publicano. Então preste muita atenção. O fariseu, ele já tinha um preconceito muito grande pelos demais, porque eles se achavam melhor do que os outros. Eles se consideravam justos, santos, e os outros não. E o que me chama a atenção nessa palavra é que ele, ao orar, ele se coloca de pé. E aí começa a orar de si para si mesmo. Por que ele se coloca em pé? Justamente para chamar atenção. Porque estava todo mundo ali, talvez ajoelhado, orando. Ele se coloca de pé e começa a orar, falando os feitos dele. Aí você vê que ele começa a dizer: olha, graças eu te dou, Deus, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, ou seja, já mandando em direta, nem ainda como esse publicano. Em outras palavras, ó Deus, eu faço tudo certo, meu Pai. E eu não sou que nem esse publicano, não. Esse publicano aí, ó, ele é corrupto. Esse publicano, em outras palavras, ele é ganancioso, mas eu não. A minha vida anda dessa forma, ó Deus. Você vê que ele, a oração que ele fez, foi para ele mesmo. Foi para se exaltar, para expor tudo aquilo que ele fazia, que não roubava, que não era adúltero, enfim. Só que a palavra de Deus, igreja, continua dizendo aí, ó, no versículo 12. Veja o que o fariseu continua dizendo. Jejum 2 vezes por semana. E dou dízimo de tudo o quanto ganho. Preste muita atenção. O publicano, versículo 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, o que, igreja? A mim, pecador. Olha a diferença dessas duas orações. Olha a diferença dessas duas orações. E o que me chama a atenção é que são orações. Ambos tinham o mesmo intuito de orar. Mas olha a diferença dessas duas orações. Você vê que o fariseu, ele continuou dizendo, olha, eu jejum 2 vezes por semana, eu dizimo, eu dou tudo o que ganho, olha, eu faço tudo certo. Mas esse daí não. Só que enquanto o fariseu em pé orava, o publicano, isso aqui é muito forte, ele de longe, nem perto do templo estava, de longe. Você vê que a Bíblia deixa bem claro o seguinte, olha, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito, em outras palavras, como forma de humilhação, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, eu não sou nada, eu sou pecador, eu não mereço, eu não sou digno. Ser propício a mim, pecador. O publicano, ele desceu. Sabe qual a oração que Deus ouve, pessoal? Deus, ele ouve orações sinceras. Orações que são feitas de coração, de alma. Deus, ele não espera de mim, de você, que façamos orações a ele decoradas, bonitas. Não. Deus, ele espera de mim, de você, que façamos orações sinceras. E foi isso que o publicano fez. Ele reconheceu o pecado dele e desceu. Só que eu pergunto para você, será que o fariseu, ele tinha pecado, igreja? Sim ou não? Sim. Mas por que ele não se humilhou diante do Senhor, buscando a graça, a misericórdia, falando a insignificância, a pequenez perante a Deus? Porque dentro do coração do fariseu existia algo chamado orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, orgulhoso, mas ele dá graças aos humildes.
A oração que o publicano fez foi uma oração humilde, sincera. E é essa oração que Deus ele espera de mim e de você. Deus ele espera que eu e você, igreja, venhamos ser sinceros a Ele. Olha, Senhor, eu erro, eu peco, eu falho. Olha, meu Deus, eu não sou digno da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, mas eis-me aqui, meu Pai. Me perdoa. Sempre no início dos cultos, veja como nós iniciamos pedindo a graça, a misericórdia de Deus, pedindo para que Ele venha sobre a nossa vida, não venha olhar os erros, os pecados, as falhas, porque todos nós estamos à condição de pecadores. Não há um justo sequer, é bíblico. Não há um santo sequer nesse mundo, nessa terra. O único foi Jesus. Então, Deus, Ele espera que assim como o publicano fez essas orações sinceras e humildes diante dele, Ele espera que eu e você também façamos, igreja. A oração que Deus ouve e responde é aquela oração que é feita com sinceridade, com humildade. É aquela oração de humilhação. Poucos dias atrás eu preguei aqui sobre Ana. Veja como foi a oração de Ana. E é isso que Deus espera de mim e de você. E a palavra de Deus, no versículo 14, diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será o quê? Será humilhado, mas o que se humilha será o quê, igreja? Será exaltado. Diga glória a Deus. Então, o que eu aprendo com isso? Devemos nos humilhar diante do Senhor. Devemos todos os dias descer, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez. Veja que quem desceu justificado não foi o fariseu. Embora o fariseu estava constantemente no templo, embora o fariseu jejuava, embora o fariseu dizimava, mas existia dentro dele algo chamado orgulho. Meu Deus do céu. E o publicano, mesmo humanamente falando, não sendo merecedor, porque, como eu falei, eles eram conhecidos por ser pessoas corruptas, gananciosas, avarentas, pessoas que não tinham nem sequer o costume de ir ao templo. Foi quem Deus ouviu, quem Deus atendeu. Igreja, Deus, a oração que Deus atende, não é essa que fazemos simplesmente aqui no templo, na casa de oração. Em qualquer lugar que você estiver e houver sinceridade em suas orações, em suas palavras para com Deus, Deus vai atender. Deus, Ele não abençoa apenas aqueles que são crentes, aqueles que se diz cristãos, ou estão constantemente na igreja. Não. Deus, Ele abençoa todos que se humilham diante dEle, que reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, as suas insignificâncias. Então, na parábola aqui do fariseu e do publicano, nós aprendemos, igreja, que Deus, Ele ouve orações que são feitas com sinceridade. Aprendemos essa palavra que não tem como impressionar a Deus, como tentou fazer o fariseu, não tem como impressionar a Deus. E aprendemos, igreja, que Deus, Ele perdoa erros e não justificativas. Então, que sejamos sinceros em nossas orações para com Deus, humildes para descer diante da presença dEle, como Ele mesmo disse nessa parábola, dizendo assim: olha, todo aquele que se humilha será exaltado.
então se humilhe. E essa humilhação não é na presença de homens, é na presença de Deus. Se humilhe unicamente na presença de Deus. Amém, pessoal? Vocês entenderam a palavra? Vamos nos humilhar para Ele.